Olá, Conselho do Perito! Como construir uma boa carreira na fisioterapia forense? Essa pergunta aí foi muito boa. As perguntas às vezes elas são bem parecidas, mas eu gostei porque essa fala em uma boa carreira. E aí quando se fala em boa carreira, nós temos alguns elementos aí que vão contribuir para uma boa carreira. E alguns elementos não passam pela parte técnica, e sim por princípios, né? E quando a gente fala numa boa carreira, eu vou começar falando não da parte técnica, e sim de princípios. Os advogados, quando a gente... Bom, a gente sabe que a gente pode atuar em duas frentes, né? Juízes, como peritos, ou aos advogados como assistentes, jurisconsultores, até para o paciente, né? Mas vamos falar mais assim de juízes e advogados propriamente dito. Existe uma coisa que tanto juízes e advogados eles valorizam muito, é uma coisa que se chama lealdade. Você ter lealdade nessa carreira faz toda a diferença. E a lealdade ela passa por você ter confiança, por você ter transparência. E isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Douglas, mas poxa, às vezes você está defendendo uma empresa e não tem o que defender. A empresa está com problema, está errada. O que você faz? Como defender o indefensável, né? Você vai inventar alguma coisa? Você vai forjar uma prova? Não, você vai ter lealdade, você vai ser transparente, dizer, olha, eu vou dar o meu melhor aqui para defender a empresa, mas eu acho que nós temos que ir para o acordo. Cara, a valorização disso é imensa, você ter essa postura, sabe? E mesma coisa o juiz, cara, o juiz ele espera a lealdade de você, que você vai ser honesto ao extremo, que você não vai tomar partido, não vai tomar lado, você não vai entrar em suspeição para ter que estragar todo o processo que ele está construindo. Então isso com certeza o juiz leva muito em consideração. Então você tem que olhar para essa questão envolvendo a lealdade. Então uma boa carreira passa por isso. Uma outra coisa muito importante, tanto para juízes e para advogados, Bom, a gente falou de lealdade, a lealdade passa por transparência, por falar a verdade. E eu tenho uma frase que eu digo assim, o perito, ele nunca perde o prazo e ele nunca falta com a verdade. Então, assim, você cumprir prazos é fundamental. Se o advogado te deu uma data, você não pode enrolar, você não pode procrastinar, você não pode deixar ele na mão. Porque às vezes, vamos por assim, putz, Douglas, eu preciso que você entregue isso no dia 10. Aí eu sempre pergunto, qual que é o prazo fatal? O prazo fatal é no dia 12. Mas eu me comprometi no dia 10. O que é um prazo fatal? É o último dia que ele pode entregar aquele documento. Porque se você perder o prazo, a tempestividade das coisas, ou seja, entregar no tempo, no direito é fundamental. Não é no dia 13. No dia 13 não perdeu a validade, você perde a validade. Se você perdeu o prazo, perdeu a validade. Não adianta querer juntar um documento depois do prazo. O prazo é sagrado. É muito sagrado. Então você não pode perder o prazo. Nunca. Então você trabalhar com organização é fundamental. Você tem que ser uma pessoa organizada ao ponto de entregar as coisas no prazo. Se você perder o prazo, com certeza você vai perder o parceiro, a confiança dele. O juiz, até você pode dilatar um pouco de dilação do prazo. Eles são bem tranquilos quanto a isso. Mas não toda vez pedir isso, né? Eu já pedi algumas vezes para dilatar um pouco o prazo da entrega, porque eram perícias complexas, com assuntos complexos, e aí precisa mais tempo. Mas normalmente eu cumpro o prazo que o juiz me dá. Se o juiz me dá 10 dias, é 10 dias não, 30 dias normalmente ele me dá. E o advogado também, se ele te deu a data do dia 12, fatal, entregue no dia 10. Porque ele tem que revisar, ele tem que olhar, ele tem que fazer alguma observação que talvez você tenha que mudar por algum motivo. Então, assim, cumprir prazo, galera, é fundamental. Então, uma boa carreira passa pela lealdade, pelo cumprimento de prazo. Depois nós vamos para a parte técnica, e a parte técnica é chover no molhado. Você tem que saber do advoguês, você tem que saber escrever, você tem que saber ter um bom português. E hoje não tem mais desculpa, eu não sei escrever. Cara, escreve no Google Docs.
Google Docs corrige a ortografia, corrige a concordância, faz tudo para você. Então escrever errado hoje não é mais desculpa. A própria inteligência artificial, você escreve e pede para ela reescrever para você tirando os erros. Sim, eu já tenho inteligência artificial ao ponto de fazer isso para você. Então, assim, não tem mais desculpa. Tem como fazer. A parte técnica, então, a parte portuguesa é a parte também de ajudar, né? Você conseguir explicar tecnicamente o seu ponto de vista com argumentos técnicos e científicos é fundamental. Isso você tem que fazer. Então, passa por uma capacitação adequada, então fazer uma boa capacitação, ter um mentor para te ajudar nesse contexto é fundamental. Então, a boa carreira ela passa por aspectos não técnicos, que é a lealdade, transparência, cumprimento de prazos, e passa também pela parte técnica, onde saber escrever bons documentos, ter uma boa redação pericial. E não se preocupe, se você estiver assistindo esse vídeo e você tiver vontade de vir para essa área, eu consigo te ajudar. Se você estudar comigo, você vai aprender a fazer excelentes documentos forenses, não é bom. Documentos impossíveis de serem ignorados. Essa é a nossa frase. Se você quiser, eu tô aqui para te ajudar. Beleza? Tá no YouTube, me dá um joinha, comenta o vídeo aqui, salva, encaminha para alguém e construa uma excelente carreira dentro da fisioterapia forense e conta comigo para se transformar em 8 semanas. Fechou? Valeu! Fui!